Apesar de rara, a renúncia de um Papa é prevista pela lei da Igreja Católica, devendo ser feita pelo próprio pontífice. Esse foi o procedimento usado pelo Papa Bento XVI, que deixou o cargo no último dia 28 de fevereiro, surpreendendo religiosos e fiéis. No tema jurídico de hoje, iremos discutir sobre a renúncia do chefe da Igreja e do Vaticano, sob a ótica do direito canônico. Sob o enfoque do direito constitucional, podemos considerar o Vaticano como uma monarquia não hereditária, sendo o chefe da Igreja também o chefe do país, considerado o menor do mundo, mas não menos importante que os demais. Seus eleitores, os cardeais, estão presentes em diversos países, possuindo todos eles dupla cidadania, na medida em que também possuem a nacionalidade vaticana, além da nacionalidade própria de seu país de origem. Para discutir sobre as leis da Igreja, convidamos o bispo diocesano de Campina Grande, Dom Manuel Delson, e o especialista em direito canônico e chanceler da Cúria Diocesana da Rainha da Borborema, o padre Antônio Nelson da Silva. É um prazer tê-los aqui conosco. E para começar, eu gostaria que vocês esclarecessem para a gente o que é o direito canônico. O direito canônico é o que rege, na verdade, a Igreja, né? É a lei da Igreja, né? Então é um conjunto de normas pelas quais os presbíteros, os diáconos, os bispos, né, seguem as normas da Igreja, né? E existe uma constituição para a aprovação desse código? Sim, este código atual é de 1983, foi promulgado pelo Papa João Paulo II. Sempre um documento pontifício, ele é seguido de um decreto ou de uma constituição para a sua promulgação. E Dom Delson, quem pode se candidatar a Papa de acordo com o direito canônico? Como é que é feita a escolha do sucessor? Em tese, todo batizado pode ser Papa, mas, na verdade, os cardeais elegem um deles para Papa. Então, os membros do Colégio Cardinalício são realmente os candidatos efetivos ao papado. E nós temos, portanto, no próximo conclave, a oportunidade de um novo Papa dentre esses cardeais que estão participando do conclave, que irão participar do conclave. E quantos cardeais são aptos para votar e serem votados também? Estava previsto 117, um ou outro por motivo de saúde não pôde comparecer. Estamos prevendo aí uma faixa de 110 cardeais participando do conclave e evidentemente que aqueles que têm mais idade já não vão ser considerados como candidatos a serem eleitos. Os muito novos também não têm tanta oportunidade ou chance de ser eleitos. Então, com certeza, aqueles que estão aí de meia idade entre os cardeais de 65 a 75 anos, por aí assim. Então, existe uma idade limite de começo e de final aí? Não, se prevê que seja um dos cardeais, né? Agora, a tradição é que realmente seja um cardeal já mais experiente e também devido à situação dessa transição da renúncia de Bento XVI, com certeza não vão eleger um cardeal de idade avançada. E padre, hierarquicamente é preciso, o que é preciso para ser um cardeal? É preciso, o cardeal, existem ordens dentro da escolha dos cardeais. Por exemplo, um diácono pode ser escolhido cardeal, assim como um presbítero pode ser escolhido cardeal. E como é esse processo de escolha? Através de um consistório. O Papa escolhe, mediante o trabalho, as atribuições, né? Porque, na verdade, ele escolhe homens de confiança que o ajudam no governo, né? Então, mediante atitudes, gestos, ações, né? Dentro da própria igreja ou do serviço prestado dentro da hierarquia da própria igreja. E no Brasil, quantos representantes temos do Brasil como cardeais? Há uma diferença, né? Para a escolha dos bispos há toda uma consulta, né? Os padres são consultados, o próprio clero de uma diocese é consultado para a escolha de um bispo, né?
Ao passo que, para a escolha de um cardeal, lógico que depende de uma indicação, mas, sobretudo, de uma experiência, né, junto ao trabalho, junto ao serviço na igreja, né? E o Papa, na verdade, quem escolhe o colégio, né, os cardeais para constituir o colégio. Dos que vão agora participar do conclave, 67 foram escolhidos pelo Papa Bento XVI. Dom Delso, existe algum cardeal que o senhor arriscaria, algum cardeal brasileiro como forte concorrente aí para ser Papa? O senhor arriscaria algo? Os 5, como cardeais, estão lá participando do conclave, teriam chance de ser eleitos. Mas, concretamente, nós pensamos assim, o cardeal de São Paulo, uma grande metrópole, uma grande responsabilidade, ele participa em Roma também de algumas comissões, inclusive junto ao Instituto de Obras Religiosas, que seria o Banco do Vaticano, o cardeal Dilo Scherer, com certeza tem, segundo o meu ponto de vista, tem mais chance do que os outros a serem indicados lá para o papado. A gente não sairia sem nenhum voto de algum representante brasileiro, vocês arriscariam dizer isso? Olha, eu acredito que eles vão receber votos, sim. Nos outros, depois a gente ficar sabendo algum comentário de que alguns brasileiros receberam votos. Eu creio que nesse também alguns brasileiros vão receber votos. Há alguma tendência que mostre que a gente vai ter aí alguma unanimidade ou dificilmente? Eu creio que será difícil a unanimidade porque existe ao menos um bloco muito forte que é da Itália e da Europa, que conhece mais a situação da igreja na Europa, mas também aqueles que estão fora desse centro europeu, os Estados Unidos, a América Latina, e com certeza esse grupo vai também analisar os seus candidatos e propor nomes até para enfrentar essa situação da igreja que nós estamos vivendo nesse momento. Eu creio que não será unanimidade, a não ser que realmente o Espírito Santo apresente um nome extraordinário, com uma capacidade muito grande de governo, de diálogo, e que possa situar a igreja no tempo que estamos vivendo. Se aparecer um candidato com esse perfil, pode ser que se chegue à unanimidade. Daqui a pouco a gente volta, então. Até porque há muitas correntes dentro da própria igreja, correntes ideológicas, né? Então, só pegando o que Dom Delso está colocando. Então, na verdade, isso tudo é analisado, né? E acredito que vão acontecer alguns escrutínios antes de se escolher o Papa, né? Mediante toda essa análise que se faz, né? Tá, a gente volta daqui a pouquinho a discutir um pouco sobre esse perfil. Vamos para o primeiro intervalo de hoje. Dentro de instantes voltaremos com mais discussões acerca das leis da igreja. Não sai daí, é um minuto só. De volta com o programa Tema Jurídico, que hoje aborda aspectos relativos ao direito canônico. Dom Delso, no bloco passado a gente falava sobre a questão das constituições apostólicas, né? E gostaria de saber se a gente já teve na história outras antes da que está em vigência atualmente. Desde a Constituição Apostólica, a Igreja tem, ao longo da história, muitas, né? E o Concílio Vaticano II, por exemplo, elaborou as constituições que nós conhecemos, e o nosso Código de Direito Canônico é a Constituição canônica que rege a Igreja, mas temos as constituições pastorais, por exemplo, que são aquelas que foram aprovadas no Vaticano II, o Lumen Gentium, Gaudium et Spes, Sacrosanto Concílio. Então, são constituições da Igreja. Agora, a Constituição canônica, esse é o Código de Direito Canônico que rege a Igreja e vai sempre renovando, né? Ele está aí desde 83, mas antes dele? De 1917, um anterior a esse, né? Há várias constituições, há constituições apostólicas, há constituições dogmáticas, há decretos, há declarações, né? Então, constituições pastorais. Por exemplo, no Concílio Vaticano II,
nós temos 4 documentos que são assim a base fundamental. Então são 4 constituições, né? Uma delas é a primeira constituição pastoral, a Gaudium et Spes. E padre, dentro do que está previsto no Código Canônico, o eleito no Vaticano pode vir a recusar assumir o cargo? Claro, ele pode sim, né? Mas, no entanto, antes da escolha, né, dentro do próprio conclave, com certeza ele é consultado, né, para ver se realmente ele aceita, se ele quer. Mas depois da escolha, né, do número, né, exato para a escolha do Papa, ele é consultado mais uma vez se aceita o encargo. E, Dom Delcio, qual vai ser o status de Bento XVI agora, após a renúncia? Depois da renúncia, ele continua Papa Bento XVI, sendo chamado Sua Santidade, agora Papa Emérito. Não tem o emérito, é porque não tem uma função de governo, não desempenha mais nenhuma função na igreja, vai estar em retiro, em recolhimento, em oração, participando, né, da igreja orante e dando o seu apoio espiritual a tudo que acontece na igreja, acompanhando de perto com o seu espírito, né, de Papa Emérito, rezando pela igreja. E eu creio que estudando, depois penso que nem vai escrever mais como eu gostava de escrever o Papa Bento XVI. Vai estar recolhido no seu silêncio. Então, Papa Emérito. Então, Delson, a renúncia é muito recente, né? Não tem nem um mês, mas vocês já conseguem avaliar qual o efeito perante a igreja, perante os fiéis? Acreditam que vai unir mais a Igreja Católica? Acreditam que vai ter um efeito de um certo estranhamento por parte dos fiéis, gerar uma certa crise? Eu vejo que o impacto foi muito grande, porque pegou toda a igreja de surpresa e ninguém realmente esperava, ninguém estava contando com a renúncia do Papa Bento XVI neste momento, mas depois do acontecido, fazemos uma leitura bastante positiva. Creio que ele está deixando um exemplo importante na igreja. A sua renúncia vai abrir margens para outras medidas dentro da igreja, e a percepção de que a igreja é humana e divina, e temos que considerar o lado humano, e uma pessoa idosa com suas forças diminuindo realmente não tem condições de continuar com essa grande responsabilidade de acompanhar todo o trabalho da igreja no mundo inteiro. Então, a renúncia do Papa vai deixar um legado muito positivo. Não podemos prever as consequências positivas e negativas, sempre tem, nada é visto só de um ponto de vista, mas creio que para a igreja essa atitude serena, tranquila, corajosa, humilde de Bento XVI está sendo um fator muito positivo e uma grande lição evangélica para toda a igreja. Padre, e segundo o Código Canônico, quais são os poderes de um padre? A que poderes o Bento XVI renunciou? Ele é o sumo pontífice, né? Então ele é responsável pela condução da igreja. Ele é o pastor da igreja, né? Igreja católica que está espalhada no mundo inteiro, né? Então ele rege a igreja, né? Ele serve a igreja, né? Eu não gosto de dizer que é poder, né? Mas é um serviço que ele presta, um munus de ensinar, de santificar e de reger a igreja, né? E confiado pelo próprio Jesus Cristo, né, a Pedro, né? Então, por isso que nós dizemos que o Papa é sucessor de Pedro, sucessor dos apóstolos, né? Porque a missão a ele confiada foi da parte do próprio Jesus Cristo. Mas ele tem um status de presidente do Vaticano, não é isso? Porque na verdade é o Estado do Vaticano que está dentro do território da cidade de Roma. Então, ele é o chefe de Estado do Vaticano, né? Então, porque o Vaticano é um Estado teocrático, né? Então é neste sentido que ele é chefe de Estado
Ele tem, como você lembrou, status, né, de chefe de Estado, assim como outros chefes de Estados. Outra informação que a gente gostaria de saber é sobre processos de beatificação. Como é que acontece um processo como esse? A primeira coisa é que exista o santo, a pessoa que durante a vida viveu sua fé, o seu batismo, o seu compromisso de amor, de caridade, e começou a aparecer no meio da sua comunidade como uma pessoa diferenciada, com uma espiritualidade marcante e com bons exemplos para toda a comunidade. Exemplo de evangelização, de doação, de serviço ao próximo. Essa pessoa existindo, aí depois que morre, se começa normalmente na comunidade uma veneração, visitar o túmulo, dar muita atenção aos seus feitos, ao que ela deixou escrito, às suas obras, que revela realmente um espírito diferente que foi encarnado naquela pessoa, no sentido de que construiu um legado muito especial. E então, a igreja, observando esse exemplo magnífico, que deve seguir de exemplo para toda a igreja, inicia-se um processo de canonização, e o primeiro passo aí é a beatificação. Nós temos alguns santos beatificados na igreja, né, no Brasil. Sob a ótica do direito canônico, o que é preciso para um ser humano ser santificado? Primeiro precisa que seja batizado, seja membro da igreja. Todos os batizados são vocacionados à santidade, né? Todos nós. E agora, a canonização, o reconhecimento da santidade é outra coisa. Muita gente é santo, está no céu, está junto de Deus, com méritos, mas não é canonizado. Isso é, a igreja não declarou santo porque não foi um exemplo que a comunidade percebeu, não houve um processo de canonização. Então, essas pessoas, tantas que estão no céu junto de Deus, com tanto mérito, não são reconhecidas. Mas aqueles que a igreja reconhece é porque se tornaram exemplo, modelo para uma comunidade cristã e para toda a igreja. Então é preciso que seja batizado, é preciso que tenha uma vida de fé, uma vida digna, e que tenha contribuído para o crescimento da igreja, a evangelização, o serviço de amor e caridade ao próximo. E quantos santos reconhecidos no Brasil a gente tem? No Brasil, santos são dois, né? A Madre Paulina e o Frei Galvão, Santo Antônio Galvão, que foi canonizado pelo Papa Bento XVI, em São Paulo, na última visita que teve aqui. E temos outros processos em andamento? São muitos processos, não sei quantos processos, mas todos aqueles que são beatificados passam para o processo seguinte, que é o processo de canonização, e aí se inicia todo um processo com milagres, com testemunhos, para que o santo seja reconhecido. E o que isso pode significar para a igreja de um país? Muita coisa. Você imagine na Bahia o exemplo da Irmã Dulce, o que ela foi para o povo baiano, para os pobres, todo aquele serviço que ela prestou durante décadas na Bahia. É um exemplo que não sai da memória do povo, daquelas pessoas que ela ajudou em Salvador, e a sua obra continua com o Hospital Santo Antônio, fazendo um bem incrível à população da Bahia. Então, esse exemplo de caridade, de generosidade, de altruísmo, de amor, de entrega, de oração, de sacrifício, é um exemplo magnífico, não só para os baianos, mas para todo o Brasil e para toda a igreja. Então, o santo tem uma energia poderosa que irradia, comunica e faz muito bem a todo mundo. Nós vamos fazer mais uma pequena pausa e em seguida voltamos com o último bloco do tema jurídico. Voltamos com o programa Tema Jurídico, que hoje discute sobre as normas da Igreja Católica e aborda aspectos do direito canônico. Chanceler, por que a Igreja adota um nome para o exercício do pontificado? Isso está previsto no Código Canônico? Não está previsto, né? No ano de 533,
um papa eleito, chamava-se Mercúrio. Mercúrio é o nome de um deus, né, romano. Então ele decidiu mudar o nome, né? E a partir daí outros papas, né, também decidiram mudar os nomes. Mas alguns, ao longo da história, permaneceram com seus nomes de batismo, né? Então não é uma norma, né? E eles escolhem um nome mediante a missão ou a admiração de um outro papa, né? Então, no caso, Bento XVI escolheu o nome Bento XVI por conta do Papa Bento XV, que ele admirava, que foi denominado Papa da Paz. Então ele queria, neste momento de transição, né, agir da mesma forma. Então por isso que ele escolheu. É uma escolha muito pessoal. Mas Dom Delson também tem uma outra observação muito interessante acerca da mudança do nome, até porque ele é religioso e o religioso muda o nome, né? Pois não, Dom Delson. É, porque na tradição religiosa, quando você entrava na ordem, então mudava de nome, deixando a vida passada, né, e significando uma conversão, uma mudança de vida, assumindo uma vida nova. Então recebia um novo nome. Também se escolhia nomes cristãos, dos santos, dos apóstolos, para significar esse compromisso com alguém que marcou a história da igreja, com sua vida, com seus exemplos, né? E receber essa influência positiva dos santos que deixaram esse bonito testemunho. Por essa razão, na tradição religiosa da igreja, se mudava os nomes. E o Papa também, assumindo uma missão muito especial, creio eu, o nome tem um peso importante, até na Bíblia Sagrada, o nome tem um significado, né? Jesus de Nazaré, Deus que salva, né? Então, é importante para a nossa vida o nome da pessoa, o significado do nome da pessoa, e a escolha que o Papa faz, como o Padre Nelson colocou, tem um sentido importante e é uma escolha pessoal. Padre, no caso da ausência do Papa, existiria a figura de um vice-presidente do Vaticano que poderia assumir interinamente? Não. No caso, após a renúncia do Papa Bento XVI, o Carmelengo, né, o primeiro-ministro, né, ele assumiu então o encargo, né, mas não existe um vice-papa, né? Então, na verdade, o primeiro-ministro, o Carmelengo, no caso o Tarcísio Bertone, que assumiu este encargo agora após a renúncia. Que é o secretário de Estado, né? A gente está habituado com o código, né, com o processo eleitoral brasileiro, né? E aí é inevitável a gente fazer algumas comparações. Existiria, por exemplo, um segundo turno no Vaticano para a eleição do Papa? Isso é descartado? Não. O conclave, né, ele vai permanecer até o momento em que for escolhido o Papa, né? Após os vários escrutínios, né, e a escolha definitiva do Papa, né? Há um percentual específico para conseguir ser eleito? A maioria dos 2/3 dos votos totais, né, que foram, portanto, computados ali. Padre, quando se deseja discutir a validade de um casamento, por exemplo, realizado na igreja, recorre-se a uma corte canônica? Sim, nós temos os tribunais eclesiásticos, né, de primeira e de segunda instância, né, que vão julgar estes casos. A igreja não anula casamento, a igreja declara nulo aquilo que não existiu, né? Então, a igreja julga, né, analisa cada caso, e se aquele casamento, por algum motivo, na raiz, ele deixou de existir, então a igreja declara nulo. Toda diocese deveria ter um tribunal eclesiástico, mas pela própria questão de organização, até falta também de pessoas qualificadas, é constituída em toda a diocese uma Câmara de Justiça Eclesiástica, né? E essa Câmara, então, ela faz a averiguação dos casos e encaminha para os tribunais. E quais são os casos mais recorrentes nessas câmaras?
Olha, são sempre ligados à nulidade matrimonial, né, na maioria. Mas existem outros casos também, né, ligados por exemplo, a um padre que pede a licença do seu ônus sacerdotal, né, que é encaminhado também ao tribunal, né, e o próprio caso de beatificação de um santo, né, o processo, né, a parte inicial do processo é encaminhado para um tribunal. E né? quem é que julga? Quem é que assume esse papel? Olha, cada tribunal tem os seus juízes, né? Os juízes são padres, né, que têm a formação em direito canônico, e até juízes também que passaram pela formação jurídica, né? Nós precisamos, inclusive, de profissionais que possam nos auxiliar nas câmaras e também nos tribunais. Até porque nós precisamos de defensores do vínculo para analisar as questões, né, no que se trata das questões de nulidade matrimonial. Então a gente agradece muito a presença dos senhores aqui conosco no tema jurídico e nesse momento a gente abre para as considerações finais. Por favor, chanceler. Nós agradecemos a oportunidade da TV Itararé em abordar este tema, um tema atual, né, recente, acerca da renúncia do Papa Bento XVI e da escolha do seu sucessor, né? Lógico que o tema é abrangente, o espaço e tempo é restrito, mas nós estamos abertos, disponíveis, inclusive para discutir outras questões ligadas ao direito canônico, sobre, por exemplo, a questão da nulidade matrimonial. Eu acho que nós precisamos de mais espaço, de mais tempo para esclarecer. Há muitas dúvidas e eu mesmo me disponho, acredito que Dom Manuel Delcio também, vir aqui para ajudar, né, os telespectadores acerca dessa questão, porque é nosso interesse, enquanto igreja, ajudar, né, tantos fiéis que querem uma situação, uma solução para a situação matrimonial, para o fracasso da primeira união e assim por diante. Né? Então, muito obrigado. Dom Delcio, por favor. Eu também agradeço, principalmente porque nós estamos vivendo esse momento especial na igreja, que é da renúncia do Papa, a transição, a expectativa da eleição do novo Papa. E eu creio que esse diálogo, essas informações, vêm ajudar a comunidade a entender e a compreender melhor essa situação que estamos vivendo, sabendo que todas essas mudanças provocam uma certa crise, mas uma crise é benéfica porque quando nós passamos por uma crise há sempre uma purificação, uma renovação, um espírito novo se abre, a gente toma mais consciência do momento que estamos vivendo e do nosso papel, da nossa responsabilidade diante do mundo. Então abraçamos este momento que estamos vivendo com as bênçãos de Deus. Nosso muito obrigado. Obrigada também ao senhor. E obrigada a você também pela sua audiência aqui na TV Itararé e no nosso canal no YouTube. Bom final de semana e até sábado que vem com mais um tema jurídico da Facisa.